Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Elaine. Seja bem-vinda. Rafael, dados legais. Legal. Vamos chegando aí, deixando o pessoal chegar com calma. Bem-vinda, Natália. Suane, boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Taca coraçãozinho aí. Vamos começar essa nossa semana do mundo digital aí, fazendo com que as pessoas tenham como chegar até esse conhecimento e entender um pouquinho qual é a proposta dessa semana de lives aí. Se vocês verem, eu tenho aparecido, eu tenho feito algumas lives, mas eu não tenho feito muitas. Porque eu acho que tem muita coisa rolando, tem bastante coisa aí bacana para ser vista, e também porque eu tenho ficado mais observando, vendo algumas tendências, algumas coisas, estudando um pouco o mercado nesse momento de crise. E uma das coisas importantes que eu vi... Boa noite, Elaine, bem-vinda, tudo bem? Uma das coisas importantes que eu vi e que me motivou a fazer essa semana do mundo digital era o seguinte: a gente não tem como negar que estamos diante de um daqueles momentos em que a humanidade realmente acaba sendo transformada por conta de eventos aleatórios, né? Eventos que a gente não previa. Boa noite, Tamires, seja bem-vinda. O Covid, né, essa pandemia mundial aí que a gente está experimentando, ela obviamente altera muitas coisas, altera muitos padrões, obviamente ela impacta demais na economia, mas ela teve um efeito que foi talvez assim o mais significativo para a gente parar para olhar como que a gente estava faltando um empurrãozinho, a gente estava na beira do abismo e só estava faltando um empurrãozinho. A sociedade há bastante tempo fala da tal da transformação digital. A gente vem migrando cada vez mais para um formato de sociedade do pós-digital. Porque muitas vezes o pessoal fala, temos uma sociedade da informação. De fato, eu sou um que falo da sociedade da informação. Só que existem alguns pensadores que falam da sociedade da pós-informação, ou a sociedade pós-digital, que já é o resultado de uma sociedade que se digitalizou. Só que na prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente observava uma série de negóciozinhos menores, microempresas, empresas familiares, empresas de pequeno porte, que ainda não tinham dado esse salto rumo ao digital. Ainda estavam muito físicas, ainda estavam muito clássicas. E aí um dos efeitos incontestáveis dessa pandemia foi todo mundo para casa, ninguém pode sair, quarentena forte, e a partir de agora esses pequenos negócios têm uma saída: o digital. Porque, pessoal, muita gente fala assim, tem que acabar com a quarentena vertical. Galera, se não tiver gente na rua, porque as pessoas não querem sair, porque o governo pode até falar assim, olha, tá bom, agora é quarentena vertical, mas pode ser que eu tome a decisão do seguinte: eu não vou sair. Eu vou manter a minha família dentro de casa para preservar, porque eu não acredito no vertical, eu acredito no horizontal. E aí, dentro desse conceito, ainda que pudesse muita gente optar por sair, a economia seria impactada, porque não estaria 100% do público anterior na rua. Estaria uma parcela daquele público na rua. Então, o próprio consumo sofreria muito. E aí, a gente foi catapultado para dentro desse mundo digital, todo mundo junto. Foi educação que só viu no digital a única maneira de continuar. Foi os próprios negócios físicos que só viram no digital a única maneira de esvaziar os seus estoques, de vender o que precisavam. Foram os serviços que tiveram que se digitalizar de uma hora para outra, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de capacitação para estar no mundo digital. E pelo amor de Deus, pessoal, não confundam as coisas. Não é porque você abre Instagram, não é porque você abre Facebook, não é porque você tem uma conta numa rede social que você está apto a manejar o mundo digital. Não significa isso. Porque
existe uma diferença muito grande entre você estar inserido no mundo digital e você possuir educação digital. Educação digital é um outro patamar. Um patamar que a maioria dos brasileiros ainda não experimentou. E aí, olhando tudo isso, olha, para todo mundo que está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Manda coraçãozinho na tela, vamos chamar mais gente aqui para dentro, vamos fazer aqui uma galera pensadora diferente. E aí, olhando para tudo isso, pessoal, eu falei, cara, eu falo há tantos anos de tecnologia, há tantos anos eu falo do digital, eu já bato nessa tecla de educação digital, eu não sei nem quantos anos, falando precisa de educação digital, precisa de educação digital, o pessoal não possui educação digital. Eu falo de segurança da informação e é tão engraçado porque, assim, eu via esses temas sendo tratados de uma forma... esse cara não tem nada o que fazer, não tem nada a ver, ele não é um advogado de verdade. Nossa, eu já ouvi isso. Não é advogado de verdade, porque ele fala de coisas que não tem nada a ver com direito. E aí veio a tal da LGPD. Quando veio a LGPD, lá em agosto de 2018, as pessoas, opa, peraí, existe uma outra realidade aqui conexa com o direito. E aí abriu-se um mercado onde as pessoas ainda assim permaneceram míopes. Por quê? Elas olhavam e falavam direito digital igual LGPD. E puta, tá totalmente errado. Não é isso. O direito digital não é LGPD. A LGPD é um pedacinho dentro do direito digital. Por quê? Porque o mundo digital vai muito além. E aí, mais uma vez, fiz um esforço e continuo fazendo esse esforço gigante de falar, galera, o digital vai muito além. Você tem muito mais coisas. Vocês precisam olhar a sociedade como uma sociedade em rede, que transmite educação, que transmite informação nas mais variadas formas, nos mais variados tamanhos, nos mais variados formatos. A gente tem que entender que a própria economia está consumindo dados de uma forma voraz, que é a Data-Driven Economy, né? Que muita gente fala, mas ninguém entende. E aí chegamos agora nesse cenário complexo, complicado, doído de pandemia, de Covid-19, onde todo mundo foi catapultado para o digital, os negócios só estão rodando porque estão no formato digital, reuniões acontecendo no Zoom, à torta e à direita, e agora que apareceu aí que o Zoom está com problemas de segurança, ai meu Deus, o que eu faço, para onde vai a minha reunião? Então vamos todo mundo migrar para o Microsoft Teams, vamos todo mundo migrar para o Skype. Calma. A ideia dessa semana do mundo digital é mostrar para vocês 3 coisas. A primeira, tudo mudou. Não vai ser mais como antes. Estão experimentando novas realidades e a prova viva do que eu estou falando são os shows, as lives de shows de grandes artistas brasileiros que estão bombando. Nunca, talvez, esses mesmos artistas tinham imaginado que eles podiam fazer uma live numa internet e terem 3 milhões de pessoas junto com eles ao mesmo tempo assistindo. Nunca. Esses caras nunca imaginaram que eles podiam chegar a 20 milhões de visualizações daquele show em um dia. Em um dia. Eles não imaginaram. E aí, o que acontece é que agora que esse formato se popularizou, digamos assim, que é um formato em que as pessoas até curtiram, ou vocês não viram a quantidade de posts dizendo, nossa, é melhor eu assistir show assim do que pro show, eu não tenho que pagar estacionamento, a bebida tá gelada, se eu precisar ir ao banheiro tá aqui do lado, eu posso ver de pijama, tô deitado na minha cama, no meu sofá. Pessoal, são esses detalhes que mostram os sintomas das coisas. São esses detalhes que vão mostrando pra gente aquela mudança de chave. É quando você começa a olhar e fala assim, cara, ninguém tinha olhado para isso e de repente, puf, o troço aconteceu. Você acha que o artista não vai olhar para isso agora? Você acha que o agente dele não vai falar, cara, vamos fazer esse troço, vamos arranjar um jeito de monetizar isso aí. E vamos fazer esse troço. Por quê? Porque o show tem puta custo envolvido, tem deslocamento, tem equipe, tem som, tem locação. Não significa que eles vão sumir, eles permanecerão, mas um novo formato também se abriu. E este novo formato também é um formato interessante para muita gente que, por exemplo, tinha uma resistência com a educação digital.
e que agora foi catapultado para dentro da educação digital e está falando, puxa, não é que legal? Não é que eu posso transmitir para os meus alunos enquanto professor da mesma forma, até de uma forma melhor, e para o aluno não é que é bacana, eu posso assistir em outro formato, estou aqui sentado na boa, no meu quarto, com o meu ventilador, com a minha janela aberta, com o meu ar-condicionado ligado, enfim, comodidade. Comodidade é a palavra. A Suane até escreveu ali, comodidade. E pessoal, essa é a grande palavra que vai fazer com que a gente tenha uma segunda expressão que eu gosto bastante, mais presente do que nunca agora no mundo digital, que se chama User Experience, ou melhor dizendo, experiência do usuário. Existem cursos voltados para isso, que são os cursos de UX, por exemplo, onde eu faço toda uma experiência, toda uma usabilidade diferente de mecanismos que estão no digital para que o usuário curta aquilo, que ele goste de estar ali, que faça sentido para ele. E dentro dessa lógica, olha que interessante, nesse momento em que todo mundo obrigatoriamente está ali, as pessoas estão descobrindo o que gostam, o que não gostam, e desta vez conscientes dentro do mundo digital. Então, isso é muito profundo. Eu escolhi os 5 temas que a gente vai tratar ao longo dessa semana, olhando e falando, cara, a gente precisa conversar sobre isso. Hoje, eu estou pegando esse iniciozinho para fazer uma mega introdução, mas hoje a gente precisa conversar sobre e-commerce. Por quê? Porque muitos só vão sobreviver via e-commerce. Muitos estão vendo no e-commerce uma possibilidade incrível de mudar o seu negócio. E não foi ninguém da área de TI que fez esse cara se transformar digitalmente. Foi um vírus, uma necessidade irrevogável, irremediável e imediata. Não tinha jeito, ele tinha que ir para o digital. Só que quando ele foi para o digital, ele gostou. Ele viu que vale a pena. Ele viu que faz sentido. E aí 2 palavrinhas vão começar a aparecer na cabeça dessa galera, que antes era muito difícil para eles verem, que se chama escalabilidade, porque escalabilidade no físico é muito difícil. Geralmente a escalabilidade envolve um aumento de custos também. E a segunda palavrinha vai ser recorribilidade. No físico, quando eu estou com a loja aberta, eu tenho que ter uma série de conjuntura de fatores para que a coisa realmente esteja boa. Tem que ser um dia bom, tem que ser um horário de movimento, eu tenho que estar num bom ponto comercial, tem que ser, de repente, um bom momento do mês para a pessoa entrar ali dentro, na minha loja, comprar. Eu tenho que ter um bom display para chamar atenção, porque as pessoas vão passar na frente da loja e é o display que vai chamar atenção. Eu tenho que ter, de repente, um bom conjunto de fornecedores que me tragam bons produtos e reponham no momento onde eu preciso de muito material, muito estoque ali. E quando eu começo a olhar para o digital, eu falo, peraí, eu não preciso mais desse display na loja. Eu preciso de uma boa página. Eu preciso que o cara olhe para a minha página e queira comprar. Eu preciso que ele que ele se sinta atraído pelo que eu escrevi. Então eu não vou mais precisar do marketing tradicional e do display de loja. Eu vou precisar agora do marketing digital, do copywriting, do tráfego para fazer chegar nas pessoas, só que eu não tenho mais limite. Eu posso vender até muito mais. Eu posso agora usar o valor que eu gastava antes para outras coisas. E mais uma vez eu quero fazer aqui uma colocação. Não estou dizendo que ninguém mais vai querer estar no físico. Não estou dizendo que as lojas vão fechar e vão todas para o digital. Não estou dizendo que não vale a pena ter físico. Não é nada disso. Eu estou dizendo que estão descobrindo também a magia do digital. Ou seja, nesse momento, as pessoas vão olhar e vão falar, cara, eu posso fazer os dois. Ou talvez eu possa diminuir a operação do físico e aumentar a da digital. Ou eu mantenho a minha grande operação do físico e começo a minha do digital. Mas o digital não vai voltar atrás. Agora é a hora do digital. O mundo é digital. A realidade está digital. E vai permanecer digital. Dentro dessa ótica, eu quero conversar com vocês nesse primeiro vídeo sobre o e-commerce. Porque muito é dito e pouco é entendido do e-commerce no Brasil. A primeira coisa que é importante a gente falar é que existe uma diferença
entre o que é e-commerce e o que é loja virtual, ok? Muitas vezes acham que as duas coisas são sinônimos e não são. E-commerce tem uma estratégia de negócios envolvida dentro da área digital. Então, quando eu falo que fulano tem um e-commerce, se eu estou me referindo à loja virtual dele, está errado. A loja virtual é aquele site onde o cara compra as coisas. Isso é loja virtual. Já e-commerce tem a ver com toda a estratégia do negócio digital. Quando eu falo do e-commerce, eu estou olhando para um todo, eu estou olhando para tudo aquilo que eu falei, marketing digital, eu estou olhando para a estratégia de copyright, eu estou olhando para a estratégia de tráfego, eu estou olhando para a usabilidade, eu estou olhando também para o site, estou vendo se aquele site é bom, se aquele site é responsivo, se aquele site atrai os clientes. Eu estou olhando para o conjunto, a estratégia como um todo, e aí entendendo que aquilo é um e-commerce, no qual isso será gênero, que comportará espécies, do tipo, por exemplo, marketplace, onde você tem um outro tipo de e-commerce ou de loja virtual, onde a ideia é, eu não preciso ter o estoque se eu tenho um nome muito forte. Então eu pego esse meu nome, eu pego essa minha capilaridade de uma grande lista de clientes, onde eu já tenho pessoas que vão consumir de mim, e eu faço o seguinte, eu chamo pequenos parceiros que serão os fornecedores. São eles que vão vender na verdade. Eu vou só intermediar. Eu vou só chamar o meu cliente para comprar o produto dele. E aí daquela transação eu tiro um pedacinho, eu tiro uma fatiazinha. E aí sim eu tenho um marketplace. Por quê? Quando eu olho para uma Amazon, quando eu olho para um Ponto Frio, quando eu olho para uma Casa e Vídeo, quando eu olho para uma Casas Bahia, eu estou olhando para marketplace, loja americana. Eu estou olhando para todas elas para marketplaces. Tanto é que se você olhar com atenção, você vai ver que às vezes você vai comprar um produto e ele não é entregue por aquela marca que você está comprando. Não é a loja americana que vai te entregar, não é a Amazon que vai te entregar. É um terceiro. Porque é aquele terceiro que tem o estoque físico. Ele só tem a capilaridade, ele só tem a quantidade de clientes capazes de fazer o giro acontecer. E por que isso é importante? Porque talvez o modelo de negócio do seu cliente, que era físico, e que agora está desesperado porque ele não sabe mais o que fazer, seja um excelente candidato a entrar no marketplace. Como é que está o estoque dele? O que esse cara vende? Será que tem um marketplace que usa aquele estoque dele? Será que ele, que tem uma mega lista de clientes, que tem um cadastro potente, que tem um nome no mercado, será que ele não pode inovar no modelo de negócio dele e virar um marketplace? Será que ele não pode ser o agregador? Será que ele não pode agora mudar a lógica do mercado? E em vez dele ser mais um concorrente de vários, ele se torna agora o cara que chama todos os concorrentes e fala: vendam aqui comigo que eu vou entregar para uma quantidade de clientes que vocês não têm acesso. Então talvez seja justamente essa transformação digital do modelo de negócio que faça todo sentido para ele migrar para o e-commerce. Só que, pessoal, migrar para o e-commerce não é simplesmente vou construir um site e agora está todo mundo lá dentro, vou botar lá uma loja virtual e tá valendo. É isso mesmo, então todo mundo compra ali. Não, não é só isso. E aí é que começa as questões mais complexas. Por quê? Porque a nossa legislação, ela é uma legislação complicada. Primeiro que a gente está falando, em qualquer hipótese de e-commerce, a gente está falando de uma relação de consumo. Então, obviamente, eu vou olhar para o CDC. Eu tenho que prestar muita atenção no CDC, em tudo que o CDC fala, porque é ele que vai reger essa relação de consumo. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Mas eu também vou ter que olhar para o decreto 7.962 de 2013, que é o decreto chamado Lei do E-Commerce. É o decreto que regulamentou, olhando para o e-commerce, a parte do Código de Defesa do Consumidor. E o que ele trouxe? Ele trouxe algumas obrigatoriedades, algumas coisas que são necessárias para que o e-commerce preste atenção e comece a fazer dali para frente. Exemplo, ele vai dizer que o e-commerce tem que ter informações claras. Quando ele fala informações claras, ele está dizendo que não é simplesmente chegar ali e colocar o produto e o nome do produto e talvez ali um preço que você não consegue entender muito bem. Não é isso. Eu tenho que descrever o produto. Eu tenho que saber bem o preço. Tem que ficar claro. Tem que ser bem explicadinho se ele puder ser parcelado, se ele puder
ser pago à vista com desconto, se eu puder pagar em 2, 3 cartões, tudo tem que ficar muito claro. Mas não somente em relação ao produto, em relação à loja também. Então a loja vai ter que botar a imagem dela, ela vai ter que botar o nome dela, a razão social, o CNPJ, tem que botar os canais de contato e preste atenção, nos canais de contato tem que estar facilitado o contato do cliente. Então não é assim, o cliente tem muita facilidade para entrar no negócio, ele tem muita facilidade para comprar, mas na hora que ele precisa falar conosco é muito difícil. Na hora que ele precisa falar conosco, ninguém atende. Na hora que ele precisa falar com o site, é a hora que o cara fica enrolado. Não pode, porque senão descumpre esse decreto, que é o decreto 7962 de 2013, ok? Também é importante a gente olhar o seguinte, dentro desse decreto, foi trazida toda uma regulamentação específica para o direito a arrependimento, famosíssimo direito a arrependimento. Para quem não é do meio jurídico e está aqui assistindo a live, para quem é do meio jurídico já está no DNA, o direito a arrependimento. Para quem não é do meio jurídico, é um direito do cara que comprou fora do estabelecimento comercial, e toda compra na internet é fora de um estabelecimento comercial, ele tem o direito de se arrepender em até 7 dias da compra realizada e do produto recebido. Mas eu comprei um serviço, recebeu o e-mail de acesso para o serviço? Recebi. É a partir dali que começa a contar os teus 7 dias. Essa é a regra do direito a arrependimento no Brasil, tem que ser facilitado, uma vez que ele seja exercido, não pode haver uma cobrança. Por exemplo, eu mandei o produto lá para o cara comprou na web, chegou lá, ele se arrependeu, ele não quer mais aquele produto, está dentro dos 7 dias. Eu, cliente, eu vendedor, tenho que providenciar a retirada daquele produto e a devolução do valor integral para o cliente. Não pode haver desconto de frete, não pode haver desconto de taxa administrativa, isso é risco do negócio, faz parte. Quer vender online? Então você tem esse risco que é inerente ao próprio negócio, ok? Só que tem um detalhe dentro do direito ao arrependimento que a gente tem que olhar, porque agora teve o PL 1179 de 2020, que ele foi aprovado no Senado. É o mesmo PL que, para a galera que está acompanhando, teve a alteração da LGPD, de vigência da LGPD para janeiro do ano que vem, tá? Então é o mesmo PL, ele tem ele no jargão aí jurídico ele é chamado de jabuti, porque ele tem um monte de coisas dentro, ele não trata especificamente de um único tema. Então, esse mesmo PL, o 1179 de 2020, ele tem um pedaço que mexe justamente na questão do direito ao arrependimento. Dentro desse pedacinho, ele vem dizendo o seguinte, olha, se você agora faz delivery, né, seja de um produto perecível, seja de um produto de consumo imediato, ou seja, de um medicamento, vai ficar suspenso até 30 de outubro de 2020, o direito ao arrependimento desses 3 itens. Então, voltando para ficar claro, o PL 1179 de 2020, ele foi lá e colocou uma alteração no direito ao arrependimento para 3 itens, tá? Consumo imediato, delivery, entrega na casa da pessoa. Consumo imediato, medicamentos e alimentação ou perecível. Dentro desses 3 itens, o que está sendo dito é até 30 de outubro de 2020 está suspenso o direito de arrependimento. Por quê, pessoal? Mais uma vez, olha para o cenário. Tá todo mundo pedindo. E agora que é a hora. Se eu fosse o cara do marketing digital, eu não tenho dúvidas que eu estaria agora muito focado em pegar negócios físicos e transformar em negócios digitais, em constituir delivery, em constituir empresa de entrega, em fazer toda a formatação daquele produto que o cara tem para um produto que ele pode entregar. Que ele não precisa mais estar esperando o cliente, o consumidor entrar na loja, ele vai entregar aquele produto. E sabe por que eu farei isso? Porque a quantidade de gente comprando agora está surreal. As pessoas estão com tanto medo e receio e eu acho que está certo mesmo, tem que ter esse tipo de precaução, esse tipo de proteção, né? Mas sem exagero, sem neurose, sem entrar em colapso, nada disso, com tranquilidade, com ponderação, mas precavido,
eu acho que está certo. As pessoas estão comprando, estão fazendo compras online. Entra num Rappi da vida e pede para entregar a compra. Estão comendo mais do que nunca via os aplicativos de alimentação. Porque, afinal de contas, se eu tenho condições financeiras para isso, eu vou comprar, ele me entrega já pronto. Claro, tem que tomar todos os cuidados e todas as regras de higiene que estão sendo ditas diuturnamente pelo Ministério da Saúde, mas por que não? Só que aí, galera, qual é o grande problema? Alguns já estavam no digital, mas estavam daquele jeito, mais ou menos. Outros foram jogados dentro do digital e não conseguem lidar com tudo isso. Só que o consumo explodiu. O consumo agora está gigantesco. E por isso que, por uma regra de bom senso, como está todo mundo comprando, todo mundo pedindo, o negócio está gigantesco, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma suspendida nesse direito de arrependimento para esses 3 itens, até porque faz todo sentido que o cara não possa se arrepender, né? Afinal de contas, você gerou um custo ali de, por exemplo, o cara comprou alimentação, aí vai chegar lá, não quero mais, mudei de ideia. O que faz com aquele almoço, né? O certo seria descartar, mas... Então, para evitar esses problemas, o PL 1179 de 2020 trouxe essas três modificações dentro do delivery. O que eu acho que é legal também da gente falar é o seguinte, quando se fala do e-commerce, quando se fala da loja virtual, muito se fala da ideia de eu tenho que olhar para o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que olhar para o decreto que regulamentou e que criou a lei do e-commerce, mas se esquece que você tem que olhar para outras legislações, que é a mesma coisa que vem acontecendo com muita gente que está olhando para a LGPD e esquecendo que ela está inserida num ordenamento jurídico que precisa ser respeitado e que precisa mais do que só respeitado, ser trazido para ser aplicado junto. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, cara, você está abrindo algo na internet, você tem que olhar o Marco Civil da internet. Não tem jeito. Vai ter que olhar qual é o regramento que está lá no Marco Civil da internet. Quais são as suas obrigações. Você é um servidor de quê? Eu sou um servidor de aplicação. Bacana, então leia quais são as suas obrigações. Se você não está provendo acesso à internet, você sempre será aplicação. Então leiam quais são as suas obrigações. Por quanto tempo você tem que manter a informação? Porque não se iludam. O cara, quando ele entra num iFood da vida e ele faz o pedido, aquilo ali gera um log, gera um arquivozinho que tem que ser guardado por um X de tempo, por lei, por obrigação legal. Só que as pessoas às vezes não se atentam para isso e muitos advogados que tentam entrar nessa área esquecem que tem que fazer uma análise conjunta de todas essas leis. E aí, além do Marco Civil da internet, e obviamente, eu não preciso nem dizer da LGPD nesse nosso momento, e pessoal, eu acabei até de postar aí no meu stories, para quem quiser ver depois, uma brincadeira que é feita lá foi feita muito pertinentemente pelo perfil do LGP Drama, que é assim, agora foi adiado até janeiro, foi adiada a sanção até agosto de 2021. Galera, se a lei entrar em vigor em janeiro de 2021, PROCON, Ministério Público, Justiça Comum, todos vão poder usar a LGPD como alicerce para petições cíveis, para ações cíveis que venham a ser dada entrada para pedido de indenização. E ainda que ele não possa alicerçar na LGPD, várias ações falando sobre privacidade, proteção de dados, sobre direito de segurança do consumidor, já estão sendo ajuizadas e decididas com base no Código de Defesa do Consumidor e outras leis, como o Marco Civil da Internet também. Então, a gente tem que entender que não é porque uma lei foi adiada que significa que a gente não tem que prestar atenção no momento zero. Eu vou pegar um cliente agora que ele está querendo fazer essa transformação para o digital e ele pediu para eu fazer a conformidade jurídica para que ele migre para o digital. Cara, não é só o CDC, não é só o decreto. Você vai ter que olhar o Marco Civil da Internet, já faça adequação para a LGPD também, leve em consideração também, eu até anotei aqui porque essa lei eu nunca vou usar na vida, nunca tinha usado na vida antes, eu comecei a usar agora, confesso, por causa da pandemia e das alterações que alguns clientes pediram,
que é a Lei 13.543 de 2017, que regula condições de informação na questão dos preços para e-commerce. Eu precisei fazer adequação de 3 clientes que pediram para mudar essa questão do negócio, do modelo de negócios dele para o digital, e aí eu fui atrás de entender como é que funcionava a questão do preço na internet, do que ele tinha que fazer, e aí eu me deparei com essa questão da Lei 13.543 de 2017, que alterou a Lei 10.962 de 2004, que regula condições de informações de preços na internet, no e-commerce. E eu falei, cara, olha como é que o buraco é mais embaixo ainda do que eu tinha imaginado. E aí também é legal você olhar as regulações estaduais, porque na questão de entrega há leis estaduais que precisam ser observadas, porque não basta só cumprir o regramento federal. Existem leis que têm que ser observadas no âmbito estadual. E aí eu vou pegar dos 2 estados que eu tive que aprender, que eu tive que pesquisar, porque o meu cliente pertence a eles, os meus clientes pertencem a ele. São a Lei Estadual 3.669 de 2001, que é do Rio de Janeiro, tá? 3.669 de 2001, que é do Rio de Janeiro. E a Lei 13.747 de 2009, que é de São Paulo. Ambas as leis, elas regulam a questão da entrega dos e-commerces. E, pessoal, é importante entender essa questão da entrega dos e-commerces. Por quê? Porque é na entrega que você pode ter toda uma problemática, todo um problema com o seu cliente ou com o cliente do seu cliente, por exemplo, e que é importante que vocês se atentem, tá? Tanto é que existe um modelo de negócios que se chama dropshipping e que é um outro gênero do e-commerce, tá? Na qual, no dropshipping, a página de venda, ela tem a ideia de vender o produto, só que essa pessoa que é o dono daquele dropshipping, ele não tem o produto, ele não tem estoque desse produto. E não é um marketplace, porque só vai ter um fornecedor daquilo ali. Só que o que ele vai fazer? Eu compro dele e ele compra ou ele manda ser comprado ou ele manda ser vendido por um terceiro. Exemplo, todo mundo deve conhecer aquele site Alibaba, né? Site famosíssimo, uma das maiores potências econômicas do mundo, uma das empresas mais valiosas do mundo. E aí eu imagino o seguinte, em vez de o cara ir direto comprar no Alibaba, onde tem uma complexidade envolvida na busca, às vezes não sabe o que ele quer e tudo mais, eu vou vender para ele, eu vou garimpar lá no Alibaba os chamados, pelo jargão do próprio dropshipping, os produtos campeões. Aí eu vou achar um produto campeão, que é aquele produto que vai despertar interesse, que as pessoas vão querer. Vou montar uma página, vou fazer toda uma atratividade, vou usar o marketing digital, vou usar o copywriting, vou botar tráfego em cima para atrair o pessoal para comprar naquele meu site. Só que quando o pessoal compra aqui, eu disparo para compra lá no Alibaba. E quem vai entregar é o Alibaba, não sou eu. Esse é o formato, grosseiramente, rapidamente explicando, do dropshipping. E aí é que eu mostro para vocês a diferença e a dificuldade de você olhar que eu tenho que não só me preparar para estruturar o negócio do ponto de vista jurídico, olhando para o Código de Defesa do Consumidor, olhando para o Decreto 7962 de 2013, que faz toda a conformação das obrigações do que tem que constar na loja virtual, mas eu também vou ter que olhar para o Marco Civil da Internet, eu também vou ter que olhar para a LGPD, eu também vou ter que olhar para a Lei 13.543 de 2017, que eu falei, que é a lei que vai falar sobre condições de formação de preços em e-commerce. Eu também vou ter que olhar para as regulações estaduais que falam sobre entrega. É muito mais complexo. Só que, galera, e aí agora, deixando um pouquinho o jargão jurídico, as questões jurídicas de lado, é a única saída para uma série de modelos de negócio nesse sentido. Olha para o seu cliente. Olha para os clientes que vocês têm agora. Percebam se
eles estão numa situação em que poderiam se digitalizar. Perceba se eles têm condições de migrar para um formato digital. E se tiverem, aconselhem ele a fazer isso. Auxiliem ele a fazer isso. Porque é neste novo formato que provavelmente ele vai conseguir se manter por um longo período de tempo. Porque a gente está aí, talvez, num período em que está longe de ser o final de tudo isso que a gente está vivendo. E que por conta disso ainda vai demandar muitas transformações, vai haver uma recuperação econômica, as pessoas vão sim segurar talvez certos custos, porque afinal de contas elas precisam entender que aquele custo vai reverter para ela de algum jeito. Porque existe o custo e existe o investimento. Eu posso ter dinheiro, eu não quero gastar, eu não quero ter custo, mas eu quero investir. E investir não é só para ganhar mais dinheiro, é para ganhar às vezes conhecimento que vai me trazer mais dinheiro. Então presta bastante atenção para a tua carteira de clientes. E se você não tem clientes ainda que você acha que possam se digitalizar, olha para o teu bairro, olha para o teu local, olha para quem você conhece, teus amigos, teus familiares. Sempre tem alguém que tem um negócio que você pode falar, cara, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar nesse momento, que é um momento complicado, um momento que demanda uma digitalização, uma conformação. E tem muito mais. Você também vai ter que olhar as conformações do ponto de vista tributário. Você também vai ter que olhar se existem funcionários, e se esses funcionários agora estão, por exemplo, trabalhando em home office, se o cara vai ter que prospectar de um outro jeito, se ele vai mudar de função dentro do negócio, porque de repente você tinha um vendedor, mas o vendedor também é bom de marketing, estuda marketing, e aí eu tiro ele de vendedor e agora coloco ele como um assistente de marketing para não demiti-lo e para também manter a minha roda girando. Isso se chama gestão de crise. Não tem jeito. Estamos numa crise. E agora a gente tem que aprender a, dos limões, fazer a boa limonada ou a boa caipirinha para quem curte. Não tem jeito, galera. O mundo mudou. A nova realidade é digital e a gente precisa se adequar. A primeira ideia de conversa sobre e-commerce foi só para dar o start nesse nosso assunto, foi só para dar esse pontapé inicial do que a gente está falando e mostrar o seguinte: os velhos modelos de negócio precisam agora se transformar. E para quem é do comércio, para quem precisa agora vender produtos que estão parados, vender serviços que de repente também não estão funcionando muito bem, é a hora de migrar para o digital. Eu vejo gente que fala, eu quero migrar para o digital, como é que eu faço? É só abrir ali um negócio? Não, não é. Requer planejamento, requer estratégia, requer conhecimento, você tem que saber como fazer, você tem que saber quais são os passos corretos que têm que ser seguidos. Agora, é possível? É possível. Desde que se observe que esse é o momento para fazer a virada de chave e sair desse modelo físico, parado, difícil agora de lidar com o momento de quarentena, de pandemia, de diminuição das pessoas na rua, para um modelo digital, onde ele pode escalar, onde ele pode ter recorribilidade, onde ele pode vender sem fronteiras, porque afinal de contas, quando você está falando de comércio, você está falando sempre de local, não tem jeito. Você pode ter um comércio até que vende para outros lugares, mas a regra do comércio é ser local, é ele atender aquela localidade, aquele espaço físico, demográfico que ele está ali. Fora isso, não vai atender muito. Então, esse é o momento. Essa primeira live, e eu já estou caminhando agora aqui para o final, essa primeira live ela tinha um condão de abrir a ideia da gente, abrir a cabeça da gente, permitir que um pontapé inicial fosse dado para a gente tratar de outros assuntos que são mais importantes do ponto de vista dessa transformação digital forçada que a gente está vivendo, assuntos que vão impactar muito na gente. Eu não lembro se é amanhã ou quarta, mas tem uma live que é a transformação digital na advocacia, e eu já deixo vocês todos aqui convidados e convocados para estarem nessa live, porque para quem é advogado não dá para perder, porque é ali que eu vou falar para vocês tudo que eu vejo e toda essa experiência que eu tenho acumulado, para onde a gente está indo,
Fernanda pergunta, ferramentas de anúncio do Google ajudam nessa entrada de venda de produtos online? Com certeza ajudam. Antigamente, antes desse momento de quarentena, eu diria que não só você poderia utilizar a questão do Google para venda de produtos e tudo mais, como eu diria também para você usar o Google Meu Negócio, que ele te localizaria no mapa. Mas nesse momento, ainda dá para usar o Google Meu Negócio, ainda é bom usar. Só que talvez ele tenha perdido um pouquinho de força nesse momento que a gente está passando. Fernando, e se tratando de serviços advocatícios, é importante, muito importante, fundamental, que você observe a regra da OAB da sua localidade. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, a OAB ainda não firmou um entendimento geral. E a OAB, ela dança conforme a música. Eu não morro de amores pela instituição porque eu acho que ela é contraditória. Eu acho que ela deveria assumir uma posição em âmbito federal, em âmbito nacional, e não permitir que ficasse um samba do crioulo doido, uma coisa sem nenhuma explicação, aonde um estado fala A, outro estado fala B, uma seccional fala de um jeito, uma subseção fala de outro. Então, assim, desculpa, não dá para entender como é que permitem esse tipo de coisa. Tinha que ter uma posição falando, é dessa forma, é esse o limite, pode desse jeito, não pode daquele outro. Assim traria segurança para todo mundo, para toda a classe, mas claro, ouvindo a classe e entendendo. Então assim, para que você não tome uma notificação de infração ética, alguma coisa assim, dá uma olhada no entendimento da OAB da sua localidade, se você pode utilizar essas ferramentas, se eles permitem isso, ou se eles acham que, por exemplo, poderia ser captação indevida de cliente, ou mercantilização da advocacia, ou qualquer dessas coisas assim. Tá ok? Então, presta bastante atenção nisso. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por aceitarem esse desafio de permanecer esse tempo aqui nessa live para a gente começar a tratar sobre esse mundo digital que cada vez mais está nascendo aqui, ok? Pode deixar, Fernanda, eu vou deixar a live salva para que vocês assistam posteriormente. Por 24 horas ela fica aí no ar. Um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana, fica em casa, tá? Se cuida e fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, gente.